Então a pessoa tem um financiamento do carro da casa dela que ela está pagando direitinho. Então a pessoa está pagando direitinho o financiamento da casa todo mês, bacaninha. Mas tem também uma dívida de cartão de crédito. O crédito já explodiu e a pessoa vê que ela não vai ter condição de pagar o seu cartão de crédito. Então a dúvida que vem é essa: doutor, eu posso perder essa minha casa que eu estou pagando direitinho por causa de dívida de cartão de crédito? Então eu vou explicar isso para você, amigo. A dívida de cartão de crédito é uma dívida muito perigosa, conforme você sabe, que ela explode rapidinho, tá certo? E muitas das vezes, quando essa dívida explode, o banco te chama para negociar a dívida. Então, quando ele te chama para negociar, você deve estar muito atento que você não pode colocar a sua casa como garantia da dívida. Por quê? Porque você pode ser levado a perder a sua casa, tá certo? Porque presta muita atenção, por causa de uma dívida de cartão de crédito, você não vai perder a sua casa, tá certo? Vou repetir para você não reperguntar de novo para mim. Se por causa de uma dívida de cartão de crédito, você não vai perder a sua casa de maneira nenhuma, exceto se você der a sua casa em garantia, tá? Então, tanto respondido isso daí, espero que você tenha entendido. Vou falar de algumas dívidas que podem sim levar à perda da sua casa. A primeira delas, é a mais clara, é o quê? É quando você não paga o seu financiamento. E hoje em dia, com a mudança das garantias, ficou muito mais fácil para você perder a sua casa que você não está pagando. Então, nunca atrase as dívidas da sua casa. Outra dívida que pode levar à perda da sua casa são as dívidas de impostos referentes àquela casa ali, tá certo? Então é o IPTU que você não paga, então isso daí, a taxa de lixo também que você não paga, pode levar à perda da sua casa. A perda não é imediata, amigo, precisa de um processo judicial para você vir a perder a sua casa, tá certo? E também a terceira situação, que é muito comum, que a gente vê todos os dias aqui, a pessoa correndo o risco de perder a casa por causa de dívida, é a dívida de condomínio, tá certo? A dívida de condomínio leva sim à perda da sua casa e você tem que estar muito atento a isso, tá certo? Então não espere explodir a dívida de condomínio. Dívida de condomínio é uma dívida fácil de você renegociar. O síndico ele não tem interesse em tomar a sua casa, ele é seu vizinho, às vezes até te conhece, então ele não tem interesse em tomar a sua casa. Mas você tem que procurar renegociar essa dívida, tá? Então você também deve procurar um advogado para analisar a proposta do condomínio. Eu vejo gente se lascando todo dia em condomínio, por quê? Porque os caras cobram um monte de coisa ilegal. Cobra lá a taxa, cobra multa de 20% e depois cobra honorários advocatícios e mais não sei o que lá. Então veja exatamente o que está sendo cobrado. Juros também. Juros de condomínio é de 1% ao mês, tá certo? Então você tem que estar atento a isso, por senão ela vai explodir e você vai perder a sua casa. Então fique atento a esses 3 pontos, que é a dívida de condomínio, a dívida de impostos relativos à casa e não deixar de pagar a casa, que aí você não perde a sua casa por dívida, exceto se você der a sua casa em garantia de alguma dívida, tá certo? Então tome muito cuidado quando for renegociar a sua dívida. Os caras te dão um contrato desse tamanho, você às vezes não lê direito e pode perder a sua casa. Então fique esperto.